Em setembro de 2022, no Irã, uma jovem de 22 anos chamada Marsa foi abordada pela polícia da moralidade. Ela foi acusada de não estar vestida de acordo com os padrões exigidos pelo regime e acabou sendo levada para um centro de detenção. Mas, naquele mesmo dia, faltando apenas 5 dias para que ela completasse 23 anos de vida, ela saiu do local numa ambulância e faleceu. A morte da Marsa é muito suspeita, porque, apesar da polícia alegar que ela sofreu uma parada cardíaca, não é o que o relatório do hospital informa. Ela chegou no hospital com um sangramento no ouvido, o que claramente indicava que algo tinha acontecido dentro do crânio. Existem imagens dela no centro de detenção colocando a mão na cabeça, reclamando de dor de cabeça, o que contradiz qualquer suposição para um infarto. E o que acontece no país após esse caso se tornar público acaba mudando para sempre a história do Irã. Na história moderna do país, há muitos momentos marcantes, mas talvez o mais conhecido seja a Revolução de 79. Só que depois da Marsa, surgiu uma nova linha do tempo. Existe um Irã antes e um Irã depois da sua morte. Jogadores da seleção iraniana de futebol se recusaram a cantar o hino nacional na Copa de 2022. Mulheres passaram a postar vídeos na internet cortando seus cabelos e queimando seus hijabes em praça pública. Tudo isso porque eles queriam mudanças. E é muito triste saber que pessoas precisam morrer para que mudanças históricas em países como esse possam acontecer. Esse é o caso de Mahsa Amini, que ao ser morta aos 22 anos, acabou virando símbolo de luta e resistência para muitos dos cidadãos do Irã. Esse é um roteiro adaptado do canal da Gisele Yildiz, um canal voltado a contar sobre crimes ocorridos principalmente no leste europeu, Oriente Médio, envolvendo inclusive crimes de honra. Eu já falei muito da Gisele aqui no canal porque a gente se conhece há alguns anos, o conteúdo dela é muito bom, mas hoje eu tenho uma surpresa para vocês. A gente nunca tinha se visto pessoalmente, até hoje, porque ela está aqui na Irlanda turistando e veio me visitar. E é claro que não teria como eu não a convidar para que ela estivesse presente aqui no cenário do Arquivo Mistério. Vem pra cá. Gente, tô adorando estar aqui. Tô Tudo adorando. bom? Ai, que bom. A gente se viu hoje... Eita! Faz 2 dias. Faz 2 dias. A gente não tirou foto ainda, vamos tirar foto hoje. A gente vai tirar foto, vamos gravar um podcast. Vamos gravar um podcast. Quando esse vídeo sair, o podcast já vai já estar vai no estar ar, né? Na verdade, eu vou gravar com ela, você vai gravar 2. Isso. Porque a gente vai gravar um sobre crimes, esse vai ser gravado, eu não sei a data que vai sair. E hoje ela vai gravar com a Andy Santos, minha amiga lá da Capadócia, que está aqui atrás também da tá câmera. aqui atrás da câmera. Também. Dá um oi aí. Ai, gente, eu tô aqui escondida. Também. Então vai ser muito legal. A gente acompanha também o podcast depois. Se vocês assistirem, já pode ir lá que já tá gravado, né? Tá no canal dele. Vai estar no canal dele. Mas, sobre o caso de hoje. Gente, vocês que acompanham o canal Arquivo Mistério, vocês sempre veem que de vez em quando eu tô adaptando alguns roteiros do canal da Gisele porque eu acho os casos incríveis, principalmente incríveis assim, vocês entendem, né? Absurdos, mas o jeito que ela aborda eu acho incrível, então eu sempre tô pedindo um ou outro pra poder adaptar e trazer aqui pro canal Arquivo Mistério. E a gente se conheceu no primeiro caso com o caso da Jaci Me Too, eu acho que faz uns 3 anos atrás. E é uma parceria já que a gente está de muito tempo, Tem já mais de anos já. Mais de anos já. E a gente vem sempre se falando, sempre, desde aquela... Eu tenho 3 ou 4 anos. E, que a gente já virou E a amigos. primeira vez que a gente vem aqui, se vê, tá feliz, né? Eu tô super feliz, gente, de estar aqui na Irlanda. Tô sentada no sofá, que se vocês não perceberem, gente, esse sofá aqui, a gente tem o mesmo sofá. O mesmo sofá, o mesmo cenário. O mesmo cenário, a praticamente. cadeira de trabalho também. Na Irlanda e na Turquia também. Olha que máximo, eu tô adorando. Mas, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite de vir aqui. Eu que amei, gente, amei Eu conhecer tô ele um pouco pessoalmente. nervoso no meu canal. Muito obrigado de verdade. Obrigada, eu que mesmo, agradeço, viu? adorei. Quer dizer pra eles o meu bordão? De recados dados, vamos ao caso de hoje. Mahsa Amini nasceu em 21 de setembro de 1999 em Sakis, no Irã. Seu pai trabalhava para uma organização do governo, sua mãe era dona de casa e tinha um irmão mais novo chamado Kiarash. No início da fase adulta,
Marsa foi aceita para cursar uma faculdade de Direito, trilhando o seu sonho de se tornar uma advogada. Mas, infelizmente, esse sonho foi interrompido, pois, em 2022, ela perdeu a vida em um hospital na capital de seu próprio país. Antes de explicar como ela foi parar nesse hospital e todos os detalhes do ocorrido, é importante contextualizar algo muito importante agora. No Irã, existem regras muito restritas sobre o comportamento dos cidadãos em espaços públicos. O que será explicado a seguir entrou em vigor em 1979, após a Revolução Islâmica. Contudo, essas regras estiveram válidas até 2022, ano da morte de Marsa. E foi por causa desse caso que algumas leis no país acabaram sendo alteradas. Por exemplo, em relação às vestimentas, todas as mulheres, independentemente da religião e nacionalidade, eram obrigadas a cobrir a maior parte dos cabelos com o uso de um hijab. Os ombros também precisavam estar cobertos, os braços, no mínimo, a partir dos cotovelos e as pernas sempre até os tornozelos. Além disso, as roupas em geral não podiam ser justas. Nenhum cidadão podia consumir bebidas alcoólicas em lugares públicos, e demonstrações de afeto entre homens e mulheres eram totalmente proibidas. Beijar na rua, por exemplo, resultava em prisão. Esses são apenas alguns dos exemplos. E para fiscalizar o cumprimento dessas normas islâmicas de conduta pública, existia um departamento específico da polícia, chamado Polícia da Moralidade. Eu já comentei sobre isso no caso Ali Fazeli Monfared. Vou deixar o link desse caso tanto aqui no card, como também na descrição. Assim, no dia 13 de setembro de 2022, Marsa estava turistando com seu irmão Kiarash em Teherã, capital do Irã, e eles pegaram um metrô. Existe uma foto dela tirada minutos antes de tudo acontecer, e nela é possível ver que a roupa que a Marsa usava seguia todas as normas de conduta pública. Ela estava com um casaco largo preto comprido, e na cabeça usava o hijab, com apenas parte da lateral esquerda dos cabelos e a franja aparecendo. Nada incomum em relação ao que era exigido. Os dois desceram na estação Shahid Haqqani por volta das 6 da tarde. Do lado de fora da estação, a polícia da moralidade a abordou, alegando que seus cabelos estavam aparecendo demais e que a calça que ela usava estava muito justa. Kiarash tentou conversar com os policiais, explicando que eles eram de outra cidade, que ambos acreditavam que as vestimentas dela estavam corretas, já que ela seguia as mesmas regras na cidade deles, e que não tinham nenhuma intenção de ofender os cidadãos de Teherã. Esses argumentos, infelizmente, não adiantaram, e os policiais informaram que ela seria levada para o centro de detenção corretiva. Marsa começou a ser conduzida com certa força pelo braço até uma van. Nesse momento, quando o irmão tentou puxá-la de volta e argumentar que eles não tinham o direito de conduzi-la daquela maneira, um dos policiais o empurrou com tanta força que ele caiu longe e teve parte da calça rasgada. Assim, a polícia a colocou dentro da van, onde já havia outras mulheres detidas sob os mesmos argumentos, e todos foram embora. O Centro de Detenção Corretiva é um local considerado como centro de advertências. As pessoas vão para lá para serem reabilitadas, precisam assistir a uma aula, recebem orientações e instruções que duram mais de 1 hora, e tudo isso serve como uma notificação. Caso infringam as mesmas regras novamente, aí sim eles podem ser presos. Marsa chegou a esse centro, e em imagens do local é possível vê-la sentada, esperando ser chamada para a aula começar. O irmão estava do lado de fora, pois apenas os infratores têm permissão para entrar no local. Esse lado de fora era um tanto tumultuado, porque muitos amigos e familiares ficavam ali apenas na espera de seus conhecidos saírem. Apesar da aula durar pouco mais de 1 hora, ninguém sabia exatamente quando a próxima turma começaria, pois isso dependia da quantidade de pessoas que chegavam ao centro para serem advertidas. Pouco antes das 8 da noite, horário do fechamento do local, as pessoas começaram a sair. Todos saíram, exceto Marsa.
Kiarash, ao perceber que as portas estavam se fechando, pegou uma foto dela no celular e começou a perguntar às pessoas do lado de fora se a tinham visto lá dentro e se ela já havia saído. Algumas pessoas disseram que não a viram, mas uma mulher falou algo que o deixou completamente preocupado. Ela disse que estava na mesma van em que a Marsa foi conduzida, que dentro do veículo um dos policiais deu um tapa no rosto dela e que pegou a cabeça dela com força e bateu contra a lateral da van. Dentro do centro de detenção ela passou mal, desmaiou e antes da aula começar, Marsa tinha sido retirada do local através de uma ambulância. Ambulância essa que o Kiarash viu chegar no centro de detenção cerca de 1 hora antes do fechamento do local, mas não fazia ideia de que quando o veículo saiu, sua irmã estava lá dentro. Desesperado, o irmão foi até o hospital e ao chegar lá, simplesmente recebe a informação de que Marsa estava em coma. Na recepção, Kiarash recebeu a informação de que sua irmã havia tido um ataque cardíaco enquanto aguardava para ser chamada para a aula. No entanto, o fato dele saber que a irmã tinha sido violentada na van e agora estar em coma no hospital o fazia acreditar que a culpa de sua hospitalização era dos policiais. Os pais dela foram avisados e viajaram para o Teherã para acompanhá-la durante seu período de recuperação. Na manhã seguinte, já com os pais no hospital, eles conversaram com o médico responsável, que trouxe uma notícia chocante. Ele afirmou que Marsa chegou ao hospital em estado crítico, mas não por conta de um ataque cardíaco. Ela apresentava um sangramento no ouvido, o que claramente indicava que algo havia acontecido dentro do seu crânio. Ela estava em coma, mas seu cérebro lutava para sobreviver. Nos dias seguintes, Marsa não apresentava sinais de melhora. Uma jornalista chamada Nilufar Hamed, que estava no hospital e testemunhou a tristeza da família, conversou com eles para oferecer algum conforto. Contudo, ao também desconfiar de que havia algo estranho naquele caso, ela perguntou se poderia acompanhar a Marsa por algum tempo e postar o caso na internet, na tentativa de levar a situação ao público, e os pais não se opuseram. Nilufar publicou uma matéria em uma página de notícias do Instagram, e a notícia viralizou rapidamente, com várias pessoas dizendo que já haviam sido vítimas ou que conheciam alguém que tinha sido do abuso de poder da polícia da moralidade. No dia 16, 3 dias após sua chegada ao hospital, Marsa não resistiu. Apenas 5 dias antes de completar 23 anos, sua morte foi oficialmente anunciada. Nilufar estava no hospital no momento em que a notícia chegou e o instante em que os pais dela, chorando, se abraçaram do lado de fora do quarto, foi registrado pela jornalista, que então atualizou seus seguidores sobre o ocorrido. A notícia viralizou principalmente porque Marsa, aparentemente, não estava desrespeitando as regras do país. Como ela era uma pessoa comum, não ligada a partidos políticos, todos se sensibilizaram, principalmente porque, assim como aconteceu com ela, poderia ter acontecido com qualquer outra mulher. Nos preparativos para o enterro, postagens nas redes sociais indicavam que um protesto seria realizado pela população. Mesmo com a polícia fechando as ruas onde o enterro aconteceria, pessoas conseguiram ultrapassar a barreira para dar um último adeus. Muitas mulheres que estavam lá, apoiadas por homens, tiraram seus hijabs em público, algo que não acontecia desde 1979, após a Revolução Islâmica. Elas não só tiraram os hijabs, como também começaram a queimar as peças. Se considerarmos que sair às ruas sem o hijab era proibido, e essas mulheres foram capazes de tirá-los e queimá-los, isso era com certeza um ato incrível de coragem. Na lápide dela foi acrescentada a seguinte mensagem: Amada Marsa, você nunca morrerá. Seu nome vai virar um símbolo. Em meio a tudo isso, a polícia insistia em dizer que Marsa saiu do centro de detenção por conta de um ataque cardíaco. No entanto, no dia 19 de setembro, o hospital publicou um tweet como nota oficial, informando que ela teria falecido por causa de um edema cerebral. Contudo, esse tweet foi deletado horas depois.
As coisas ficaram piores para a polícia quando mais imagens das câmeras de segurança de dentro do centro de detenção vieram a público. E foi a partir daqui que Massa realmente se tornou o rosto da luta por mudanças no país. As imagens das câmeras de segurança foram liberadas no dia 7 de outubro, quase um mês após o incidente. Contudo, muitos acreditam que nem todas as gravações foram divulgadas, pois existem algumas lacunas nos arquivos disponibilizados. As primeiras imagens, que são do metrô, mostram Massa caminhando normalmente na estação. No entanto, não há registros do momento em que ela foi abordada pela polícia. As imagens seguintes já mostram ela sendo colocada na van e depois ela na área de espera, dentro do centro de detenção. Ela permanece sentada por um tempo, mas depois se levanta e vai falar com uma policial feminina. Como o vídeo não tem áudio, não é possível saber o teor da conversa. Essa policial, por sua vez, apenas aponta erros na roupa da Massa e em seguida se afasta. Segundos depois, Massa põe a mão à cabeça e desmaia sobre as cadeiras. Minutos depois, paramédicos chegam para tentar socorrê-la. A liberação dessas imagens pela polícia teve o intuito de mostrar que ninguém a machucou e que ela realmente havia tido um ataque cardíaco. Contudo, cadê as imagens de dentro da van? E quem sofre um ataque cardíaco, onde as dores principais ocorrem no peito, mas leva a mão à cabeça? O advogado da família chegou a pedir acesso às imagens não publicadas, mas a polícia alegou que tudo o que foi divulgado era o que eles tinham. A justificativa era que o local exato onde Massa e o irmão foram abordados já estava fora da estação de metrô e não possuía câmeras ao redor. Em relação às câmeras corporais, a polícia afirmou que todas as câmeras de todos os policiais envolvidos na abordagem naquele dia estavam sem bateria. Semanas depois, outro jornalista conseguiu um documento do hospital, uma imagem da tomografia que mostrava a presença de um edema cerebral na Massa. Ele, obviamente, publicou a imagem e isso causou uma grande confusão. As autoridades passaram a alegar, então, que ela havia falecido por algum problema antigo de saúde, pois Massa teria feito a retirada de um tumor benigno do cérebro quando tinha cerca de 8 anos. No entanto, os familiares afirmam que ela nunca fez esse tipo de cirurgia. O máximo que aconteceu foi que realmente, naquela idade, a Massa tinha feito uma cirurgia a laser no olho, nada a ver com o cérebro. E para a confusão ficar ainda maior, no dia 13 de outubro de 2022, o chefe do Conselho Médico do Irã, Mohammad Raizadeh, foi acusado por mais de 800 médicos de colaborar com o governo para encobrir as reais causas da morte da Massa. Esses membros do conselho se uniram e pediram a destituição de Mohammad do cargo, alegando que ele teria usado o prestígio de sua posição para legitimar um comitê investigativo considerado não confiável e operando às escondidas. Além disso, foi divulgado que um médico influente do regime, o cardiologista Fereydun Nouri, teria tentado forjar documentos médicos sugerindo que Massa sofria de problemas cardíacos pré-existentes, uma narrativa que ajudaria a justificar que sua morte não foi causada por violência policial. Parece que toda a movimentação médica não passou de suposições sem provas, já que Mohammad permanece oficialmente em seu cargo até hoje, embora sua reputação profissional tenha sido abalada. No fim das contas, as autoridades do Irã seguiram com a versão de que Massa perdeu a vida por causa de um edema cerebral causado por aquela cirurgia que ela fez quando criança. E essa é a versão que eles alegam até hoje. Muitas pessoas passaram a ir às ruas exigindo uma investigação sobre o caso da Massa. As manifestações acabaram se espalhando para outras cidades do país, onde levavam cartazes com dizeres e gritavam nas ruas: mulher, vida e liberdade.
Todos pediam que as mulheres tivessem o direito de opção de poder decidir se querem ou não usar o hijab, além de reivindicar a reintegração de direitos que foram retirados após a Revolução de 79, como, por exemplo, mulheres casadas não podem mais viajar para fora do país sem a autorização do marido. Além das ruas, as manifestações digitais também aconteciam. Muitas pessoas foram para as redes sociais para compartilhar a insatisfação com as regras do país. Vídeos de mulheres cortando os próprios cabelos viralizaram, e praticamente todos usavam a hashtag #MarsaAmini. Por mais de 5 meses, as manifestações continuaram. Muitas pessoas perderam a vida durante esses protestos. Não existe um número oficial, pois as informações quantitativas oficiais são muito difíceis de conseguir, mas acredita-se que mais de 180 pessoas perderam a vida enquanto batalhavam para que as coisas mudassem no país. É muito importante ressaltar que parte dessas vidas era de adolescentes, como Nika Shakarami, que tinha 16 anos quando foi vista pela última vez em um vídeo postado nas redes sociais, em cima de um carro, queimando seu hijab. Momentos depois desse vídeo, ela enviou mensagens para uma amiga, falando que estava sendo perseguida pela polícia. Ela não voltou para casa naquele dia, e apenas 3 dias depois, a polícia informou à família que ela foi encontrada sem vida em uma rua da cidade após ter se jogado de um prédio. Contudo, os familiares não tiveram acesso ao corpo, pois, segundo as autoridades, ele tinha sido roubado. Muitos acreditam que eles não entregaram o corpo para a família porque, se fosse enviado para as análises da necropsia, poderiam perceber que a causa da morte tinha sido outra. Mais de 2.000 pessoas foram presas, muitas julgadas e algumas condenadas à pena capital, sendo que algumas dessas sentenças já foram até cumpridas. As execuções aconteceram em praça pública como uma forma de tentar parar os protestos. Fora as vítimas desses protestos, existem 2 casos que, como consequência dessas manifestações, repercutiram mundialmente. O cantor e compositor iraniano Shervin Hajipur usou frases que os próprios iranianos postaram no Twitter para compor uma música. Frases como "Nós não aguentamos mais isso", "Merecemos liberdade", "Tenho medo de beijar quem amo", "Eu só consigo chorar", foram usadas. Elas eram frases aleatórias, mas que foram organizadas como uma linda letra musical. Só no YouTube, os 2 vídeos que ele postou da música, sendo que um é apenas o áudio e o outro é ele no seu quarto cantando, com as imagens das postagens aparecendo na tela, somam mais de 4 milhões de visualizações. A música passou a ser cantada por muitas pessoas durante as manifestações e se tornou um símbolo poderoso após a morte da Mahsa. No entanto, depois que ele lançou oficialmente a música em suas plataformas digitais e dias após ela viralizar durante os protestos, no dia 29 de setembro, Shervin foi preso sob a acusação de propaganda contra o regime governamental, acusado de incitação à violência. A sua soltura foi mais um dos novos tópicos pedidos nas manifestações. Apesar do clamor, Shervin foi liberado para aguardar o julgamento em liberdade através de um acordo, pagamento de fiança e remoção da música de suas plataformas. Contudo, meses depois, ele conseguiu a liberação para que a música voltasse a ficar disponível, mas estava impedido de cantar e comentar qualquer coisa sobre ela em entrevistas ou em suas redes sociais. Esse impedimento foi notado mundialmente quando, em fevereiro de 2023, ele ganhou um Grammy pela obra, mas não pôde estar presente no palco para receber o prêmio. Shervin, até hoje, ainda aguarda julgamento. O outro caso que repercutiu muito foi o dos jogadores de futebol da seleção do Irã na Copa do Catar, que aconteceu entre novembro e dezembro daquele ano, 2022. Eles, como forma de apoiar os protestos, decidiram não cantar o hino nacional antes da partida. O objetivo era que o mundo pudesse olhar para eles, questionar o motivo de não terem cantado e, com isso, tomassem conhecimento de tudo o que estava acontecendo. Com isso, percebemos que não são apenas mulheres que pedem mudanças.
Os homens também estão juntos nessa luta. O Irã não é um país completamente machista. O problema é que quem está no poder manda e quem não obedece acaba tendo a vida em risco. Quando os jogadores voltaram para casa, eles se depararam com um grande problema. Um mandado de prisão foi emitido para um dos jogadores, Amir Reza Nasr Azadani, acusado de um crime que muitos acreditam que ele seja inocente. Segundo a polícia, ele teria participado de um dos protestos e tirado a vida de 3 oficiais. Mas, segundo ele, familiares e amigos, Amir não participou presencialmente de nenhuma das manifestações. Foi muita coincidência ele ter sido preso e acusado disso logo após o retorno da seleção ao Irã. Ele foi levado a julgamento, com pedido de pena de morte, mas em janeiro de 2023 foi considerado culpado e condenado a 26 anos de prisão, pena que ele está cumprindo até os dias de hoje. E tudo isso soa muito estranho, porque se para o tribunal ele foi considerado culpado por ter tirado a vida de 3 policiais, 26 anos de prisão não era uma pena tão suficiente assim. Parece que Amir foi mais uma peça usada pelo governo para tentar intimidar o resto da população. No decorrer de 2023, apesar dos aparentes impedimentos do governo para conter os protestos, as manifestações surtiram efeito. O atual líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, de 86 anos, que está no poder desde 1989, num cargo considerado acima do presidente do país, agiu com um gesto de paz, começando a autorizar a libertação de alguns dos presos das manifestações. Ele também reduziu o número de policiais que fazem a patrulha da moralidade no país, e as mulheres, a partir de então, poderiam usar o hijab se quisessem. Esse direito existe atualmente, mas é algo de senso comum, porque ele ainda não alterou nada na lei. A regra ainda existe. E em relação a isso, eu quero abrir um espaço rápido para Gisele Yildiz, que foi quem originalmente apresentou esse caso. Ela tem uma observação muito relevante sobre o posicionamento político e religioso do Irã. E como mora na Turquia há mais de 10 anos e está bem mais familiarizada com o assunto, acredito que ela tem um poder de fala muito melhor que o meu em relação a isso. E sobre aquela questão que eu falei lá no início do vídeo, né, que eu sou uma cristã que mora aqui num país muçulmano. Eu moro na Turquia já há muito mais de 10 anos, já nem lembro mais quantos anos que eu moro aqui, mas faz muito tempo que eu estou aqui no país. Antes disso também já morei em outros países muçulmanos, então eu posso dizer que, por experiência própria, a religião não é o problema. Aqui na Turquia, por exemplo, nós mulheres, nós temos o direito de usar o véu se a gente quiser, e se a gente não quiser, a gente não precisa usar o véu. Você vê muitas turcas indo para a mesquita para orar sem o véu. Quando chega na mesquita, é claro, aí sim é obrigação você colocar lá dentro, porque uma questão de respeito, né? Você está lá na casa do Senhor, você se tampa, então, para entrar no local. Quando ela sai da mesquita, ela tira o véu dela e ela continua a vida dela normalmente. Outra coisa também muito interessante, que a gente vê muito aqui na Turquia acontecer, é uma menina usando um véu, abraçada com uma menina com cabelo colorido, até muitas vezes na rua. Sabe, com uma roupa totalmente diferente da dela, quer dizer, uma extremamente religiosa e a outra não, e as duas se dando bem. E outra coisa interessante também que eu descobri aqui nesse caso, foi que eu assisti muitas entrevistas com iranianas lá no Irã durante os protestos e tal, e lá também você via o que você vê hoje em dia aqui na Turquia, né? Que eram mulheres com véu e mulheres sem véu na rua, uma abraçada com a outra, e essa entrevista que eu assisti, que era uma senhora que estava com véu, e ela falou, não, eu uso porque eu acredito, né, que tem que usar, mas se ela não quiser usar, é o direito dela, então por isso que eu estou aqui na rua lutando pelo direito de todas as mulheres, pelo direito da opção. Outra coisa muito interessante também nessas entrevistas aí que eu vi foi que muitas delas falaram que mesmo se elas conseguirem, né, acabar lá com aquela tirania toda, tirar esse povo do poder, ela não vai deixar de ser muçulmana. É isso que eu falo, sabe? Não vamos julgar uma religião toda pelo erro
de um grupo. E é isso que os iranianos querem também, é tirar esse grupo lá do poder. É só isso que eles pedem, para que as regras ali, né, sejam mais leves e para que as mulheres tenham mais liberdade no país. O caso da Marsa ainda não foi concluído. Eu sei que muitos de vocês pedem para que eu traga casos solucionados, mas assim como alguns de vocês não gostam de casos não solucionados, as famílias das vítimas também não. E muitas vezes, esse é o espaço que elas têm para que as histórias dessas vítimas nunca sejam esquecidas. Apesar de muitos acreditarem que esse caso não será julgado, sua morte realmente se tornou um símbolo de luta. Existe um Irã antes e depois do falecimento dela, mas é muito triste saber que pessoas ainda precisam morrer para que as vozes dos seus grupos sejam ouvidas.